Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou falar sobre um investimento que eu já faço há mais de um ano, que é uma renda fixa que paga mais de 20% ao ano, e isso estamos falando do mercado imobiliário. Talvez você já tenha visto algum outro vídeo que eu já fiz aqui falando sobre uma plataforma de investimentos que se chama Inco, que é uma plataforma de investimentos coletivos, mas tem um foco muito grande em investimentos no mercado imobiliário, uma renda fixa que paga muito bem, e a maioria desses imóveis são imóveis residenciais. Esse é o tipo que eu mais gosto de investir. Então, se você já ouviu eu falando sobre a Inco, assista esse vídeo aqui até o final também, porque eu vou falar algo que eu nunca falei antes, como que eu faço a minha gestão de risco dessa minha carteira de investimentos do mercado imobiliário, renda fixa focado em residências, em imóveis residenciais espalhados pelo Brasil inteiro. É uma rentabilidade muito boa e eu tenho certeza que você vai gostar. E inclusive eu trouxe o meu celular aqui porque eu vou te mostrar na prática o que está por dentro desse aplicativo, desse tipo de investimento. Então a primeira coisa, quando você bate o olho em algum tipo de vídeo ou título falando, olha, renda fixa pagando quase 20% ao ano, o primeiro momento você pode ficar preocupado e falar, poxa, mas o que é isso? Será que é algum tipo de golpe? Então, na verdade, você tem que ficar preocupado sim, porque tem muito golpe por aí na internet, mas obviamente eu não vou te trazer nada perigoso, nada arriscado aqui para você que acompanha o canal Lucro FC, certo? Então a Inco ela é uma plataforma de investimentos coletivos totalmente regulamentada pelo Banco Central, tá? Então você pode fazer seus investimentos lá porque ela faz essa intermediação. É uma plataforma então que intermedia investidores e alguns tipos de investimento, por isso que eu falo que é muito focado em imóveis residenciais. Então está interligando aqui nós com construtoras, tá? Essas construtoras é que propiciam essa rentabilidade para nós investidores. E aí você pode estar se perguntando, né? Por que então eu não posso investir diretamente em determinada construtora e aí sim ganhar essa rentabilidade, esse título de dívida? É porque esse é um tipo de investimento que sempre existiu, né? As construtoras, para fazerem o kickoff da obra, para levantarem o seu empreendimento, elas precisam captar recurso, né? E muitos investidores já fazem isso há muito tempo. A grande novidade aqui que eu trago para vocês é que com a Inco é o quê? Investimentos coletivos. Eles conseguiram colocar um valor inicial investido muito mais baixo, né? Então você não precisa comprar um imóvel inteiro, né? Você não precisa ter 100, 200, 300, 500 mil reais para investir num imóvel residencial. Você pode fazer isso através de 500 reais através dessa plataforma, entende? Então, você não consegue investir diretamente numa construtora, nesse título de dívida, esse título de renda fixa, porque você precisaria de muito dinheiro. Então, na Inco, isso está disponível para um maior número de pessoas, porque a barreira de entrada é muito baixa. E para você ter uma ideia, eu vou até pegar minha cola aqui, já está falando que esse mercado já teve mais de 400 milhões de reais investidos em mais de 200 projetos. Então você conhece o mercado imobiliário, você sabe que ele é resiliente e essa é uma oportunidade de investir em imóveis residenciais espalhados ao longo do Brasil inteiro, e daqui a pouco eu mostro aqui no meu celular quais os investimentos que eu já tenho aplicados aí em várias cidades do Brasil. Então a grande questão é essa, quando a gente pensa em investimentos de renda fixa, por exemplo, ou investimentos imobiliários, a gente tem mais essa opção, né? Por quê? A gente não precisa ficar exclusivamente ou nos fundos imobiliários, ou mesmo aqueles investimentos de renda fixa que tem aquela proteção do FGC. Aqui a gente não tem o FGC. Qual que é a garantia desse nosso investimento aqui? É a construtora que está pagando esse rendimento, tá? Então a gente confia muito na saúde financeira dessa construtora. Eu já vou te mostrar aí os 3 itens que você tem que se preocupar para se proteger, tá? Com esse tipo de investimento, que é o que eu faço, mas ele tem um grande potencial, tem uma rentabilidade muito interessante e faz sentido numa diversificação dos seus investimentos. Não é uma reserva de emergência, tá? Não é para você aplicar o seu único dinheiro, o único dinheiro que você tem, que talvez você precise daqui a alguns dias ou alguns meses, numa aplicação como essa, tá? Numa aplicação com essa renda fixa imobiliária. Por quê? Porque ela possui um pouco mais de risco, então uma visão de diversificação e mais longo prazo vai fazer o seu investimento ser muito mais saudável. E qual seria esse risco? Então, como eu disse, o risco é a construtora. Por exemplo, se eu emprestar 5 mil reais para determinada construtora através da plataforma da Inco, eu estou falando, olha, construtora, pega esse dinheiro e me devolva 7 mil reais, por exemplo.
A questão é a saúde financeira dessa construtora, porque ela está desenvolvendo esse empreendimento, vai vender, vai ter lucro e aí sim vai devolver esse dinheiro para mim dentro desse prazo pré-acordado. O único risco é a saúde financeira dessa instituição, né? Se ela tiver problemas e ela demore a me pagar. Mas tudo bem, porque nós temos três pontos que a gente pode fazer para diminuir esse risco. É um investimento interessante, mas a gente precisa ficar atento a esses 3 pontos. Olha só. A primeira coisa é a seleção dos projetos que você vai investir. Então eu vou até pegar aqui no aplicativo da Inco, colocar na tela para vocês, porque você pode ver logo de cara aqui que eu tenho R$ 6.219 investidos e tenho R$ 2.512 na minha conta corrente. Então, esses 2.500 eu poderia investir agora, por exemplo, tá? E quando eu clico aqui, você já vê que tem várias empresas que estão aqui nos meus investimentos. Por exemplo, Construtora Pride, a ERC Construções, Bossa Nova, Prestes, Via Sul, SWA, essas são construtoras que vêm desenvolvendo esses empreendimentos em várias cidades do Brasil, então tem investimentos no Paraná, em Minas Gerais, no interior de São Paulo, esse foco residencial nessas diversas praças. Então, essa seleção dos projetos faz com que eu diversifique bem também os meus riscos. E a própria Inco, quando ela coloca aqui essas construtoras disponíveis para nós dentro da plataforma, ela já faz essa primeira seleção, tá? Esse trabalho deles é muito importante porque assim eu sei que eu estou investindo em construtoras saudáveis, ok? Nenhuma dessas construtoras que eu coloquei aqui, por exemplo, faturam menos que 100 milhões no ano. Não é nada que uma construtora de esquina que está mal das pernas. São construtoras bem sólidas e saudáveis. E aí o segundo ponto, que eu também vou mostrar aqui na tela, são as garantias, tá? Qualquer investimento desse de renda fixa é alguém que empresta dinheiro para alguma instituição e essa instituição vai devolver para mim com juros no futuro e se isso não acontecer, tem garantias no processo, tá? Quais são as garantias? Normalmente você tem a garantia da própria instituição, da própria empresa, então da construtora, do projeto especificamente, então daquele imóvel, daquele condomínio, também aval dos sócios, pessoas físicas, também tem algumas garantias que são os direitos de cessão, né, garantias reais. E aí como que você consegue ver cada tipo de garantia que tem cada projeto? Aí que ela facilitou também, porque ela colocou uma classificação de risco que vai de A até E dentro do aplicativo. Por exemplo, se eu clico aqui em grau de risco, já dá para ver, por exemplo, ó, 7% dos meus investimentos estão em risco B, 8% em risco C, 30% estão em risco A, ou seja, risco A é o mais seguro, porque tem mais garantias nesse projeto, nesse investimento que eu fiz, tá? Então, eu gosto principalmente desses investimentos mais com garantia A ou B, né? Porque elas vão me pagar ali algo em torno de 18, 19, 20% ao ano, que eu já acho super bom e tem uma garantia aqui melhor. Já teve investimento aqui na plataforma da Inco, por exemplo, com o risco E, que seria o mais baixo da instituição, que estava dando quase 30% ao ano. Eu não adquiri, pode ser que tenham pessoas que estejam assistindo aqui que tivessem investido, tá? E continuando aqui mostrando na tela, 56% estão com esse risco NA, é porque antigamente não tinha, né? Eu já invisto na Inco há quase 1 ano e meio, antes eles não faziam essa seleção e eles têm melhorado muito o aplicativo e nesse momento aqui eu posso investir, por exemplo, ó, se eu voltar e investir, eu tenho várias opções aqui, tá? Por exemplo, posso clicar em filtro e colocar menores prazos, por exemplo. Se eu clico aqui, já vai aparecer, por exemplo, esse Mirage risco B, tá? Que está pagando aí em torno de 18,29%, tá? Eu posso voltar aqui, por exemplo, e filtrar em maiores rentabilidades, tá? Que aí é legal. Tem esse outro exemplo aqui na tela, esse estupendo, que se eu descer aqui um pouquinho, eu posso colocar, por exemplo, na simulação, R$2.000, quanto renderia para mim? 3.609, tá bom? Dentro dessa simulação aqui, nesse investimento. Pode ser que quando você esteja assistindo, tenha algo diferente aqui, porque essas ofertas, essas propostas aqui de investimentos mudam semana após semana, tá? Por isso que o ideal é ter várias dessas aplicações diferentes, né? Que é o nosso terceiro ponto aqui.
a diversificação, ok? Porque assim eu diversifico entre riscos diferentes dentro dessa categoria aqui de investimentos de renda fixa imobiliária da minha carteira. Obviamente eu tenho outros investimentos de outras classes, né? Tenho renda fixa, investimentos no exterior, ações, fundos imobiliários, mas renda fixa, imóveis residenciais estão aqui nesse aplicativo na Inco, que eu mantenho essa diversificação em graus de risco dentro dessa classificação e também entre construtoras diferentes. E eu vou até compartilhar um dado aí na tela que eu consegui com o pessoal da Inco, que eles têm esse histórico, tá? Quase 250 milhões aí já foram repassados, ou seja, investimentos bem-sucedidos, 95,8%, né? Exatamente, bem-sucedidos, 4,2% dos investimentos dentro da plataforma estiveram com inadimplência, ou seja, um certo atraso que as construtoras demoraram para pagar para os investidores ali ou ainda está em processo judicial. Então a gente pode perceber que 96% praticamente dos casos funcionam muito bem. Por isso essa diversificação entre construtoras diferentes faz com que o nosso dinheiro fique mais tranquilo e a gente não tenha tanta preocupação assim. E essa é a principal vantagem, né? Por exemplo, se eu for investir num imóvel residencial, de repente num terreno, eu preciso de 70 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, nesse tipo de investimento aqui, através dessa plataforma, eu posso investir com muito menos, a partir de R$500 e também já estou com o meu dinheiro rendendo no mercado imobiliário residencial, numa renda fixa, né? Num título de dívida que é mais seguro. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para você fazer o download do aplicativo da Inco, que você pode fazer os seus investimentos também. E eu tenho uma parceria com eles, que todo mundo que usa o meu link, né? Que usa esse cupom LucroFC, para fazer os seus investimentos, ganha R$50 no final da primeira aplicação. Então, garante aí o seu presente para você conseguir também fazer os seus investimentos de renda fixa imobiliária, imóveis residenciais e outras propostas que aparecem aí, ok? E deixe sempre aqui os seus comentários que eu posso voltar e produzir mais conteúdos para vocês. O meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.